Olá, meus amigos fotógrafos, estamos aqui de volta no segundo episódio do Upcast, o podcast voltado para a fotografia e patrocinado pela Upfotos e pelo Estúdio Barney. E nós estamos aqui nesse podcast trazer informações, curiosidades da fotografia, tudo para o mundo, voltado para o mundo da fotografia. É um podcast de fotografia e diante disso eu já deixo aqui o recado para você que está assistindo. Se você tiver algum fotógrafo de estimação, aquele fotógrafo que você tem como referência, você gostaria muito de ouvi-lo falar, de saber alguma coisa dele, enfim, manda para a gente. Soares, me manda aí um direct. Soares, eu queria ouvir que você entrevistasse esse fotógrafo, que aí a gente faz o contato e tenta trazer ele para cá, para a gente bater um papo, uma coisa muito descontraída, falar sobre fotografia. Eu gosto muito, e quem é do ramo de fotografia gosta muito de ouvir falar sobre fotografia, sobre experiências, sobre muita coisa. E por falar em experiências, hoje eu trago aqui uma pessoa que eu posso dizer que a lancei na fotografia, ela teve um momento muito glorioso na fotografia, alcançou lugares que muitos querem alcançar hoje e já passeou aí, a fotografia ela tem vários caminhos, né? A fotografia de casamento, jornalística, de comida, de tudo, enfim. Essa pessoa ela já navegou por aí por muitos caminhos. Eu trago aqui comigo a minha amiga, companheira, ex-esposa, e a gente trabalha junto, já trabalhou e divide alguns trabalhos até hoje, o Idia Soares. E aí, Idia, tudo bem? Oi, Soares, meu professor, meu amigo, meu melhor amigo. Eu não fui o professor, eu fui a pessoa que lhe apresentou a fotografia. Apresentou e ensinou. Apresentei, eu ensinei um pouquinho e assim, eu aprendi muito com você. Você aprendeu comigo. Acho que fotografia é muito isso, né? Essa troca. Essa troca. Eu quando faço workshop, por exemplo, quem vem no meu workshop pensa que vem aprender e muitas vezes a pessoa vem e me ensina alguma coisa. Então, essa troca, a gente aprende ensinando. Então, eu aprendi muito, ali ensinando a fotografar, aprendi muito. E assim, as mudanças que a fotografia tem, vai trazendo para nós mais conhecimento com isso, mais bagagem, e assim, por falar em bagagem, essa pessoa tem muita bagagem, vamos passar. Me diga uma coisa, eu já lhe apresentei aqui, mas assim, me fala um pouco assim, não para mim, mas para as pessoas que vai estar ali assistindo, me fala um pouco como foi a trajetória da fotografia, porque assim, eu sou filho de fotógrafo, eu já herdei do meu pai. Mas aí, como é que isso aí chegou assim, pum, caiu no teu colo a fotografia? Nossa, me lembro como hoje. Nós já compartilhávamos uma vida juntos e eu trabalhava na área de estética corporal, pessoal, na parte feminina, lidava com isso, com a sua família também, inclusive. E um belo dia eu recebi um convite para fazer um curso de Photoshop Posso falar o nome, né? Pode, claro. Na Meta. Não, na Mira. Na Mira. Na concorrente. Nas concorrentes. E o Bruno, que estava ministrando esse curso, aí ele falou para você e você perguntou se eu queria, aí eu fui. E foi muito interessante, porque Bruno falou assim, nossa, ela tem muito jeito com a fotografia. E lá ele deu uma pequena aula, assim, ele deu uma pequena pincelada sobre fotos de estúdio. E lá eu tive meu primeiro contato assim, com a câmera fotográfica, através do Bruno. Assim. E quando saí de lá, já saí com a câmera fotográfica que você me presenteou. E desde então, essa tem sido minha trajetória de trabalho, minha jornada. Só tem sido uma história maravilhosa para se contar. E como eu falei, essa pessoa, ela assim, começou
a fazer fotos de casamento. Isso. Já caiu direto no mais de uma responsabilidade maior e mais trabalhoso, que foi o casamento. Mas depois de um tempo, essa trajetória, depois de um bom tempo, né? Tem ideia de quanto casamento chegou a fotografar? Não faço ideia. Eu acredito que em torno de uns 800, 700 casamentos. Era muito casamento que a gente fazia. Muitos casamentos. Muito casamento. Enfim. E depois de um tempo, geralmente as pessoas começam com foto de estúdio, foto de ensaio e vai para o casamento. Essa pessoa fez o caminho inverso. Você passou e teve a mudança na fotografia, né? Você passou por mudanças e ao longo dos anos houve um momento em que essa conexão com a fotografia foi meio que abalada, isso? Posso dizer isso? Foi. Essa minha alma, como você bem sabe, artística, eu tenho essa essência artística dentro de mim, de compor uma história baseada na arte, enfim, em todas as áreas. Eu gosto de música, eu gosto de poesia, eu gosto da escrita, e a fotografia não deixa de ser uma escrita mais desenhada e elaborada ao meu modo de ver. E esse abalo, ele veio no período em que os meus filhos foram morar em outro lugar. Eu andava genuinamente com a Bárbara, e depois que ela saiu de perto, eu meio que, e agora? Porque a promessa dela ir, só o dizer eu vou, porque a gente já trouxe os nossos filhos para dentro dessa profissão, e só ela pensar em ir, isso já trouxe um certo desafio para mim emocional muito grande. E ao longo do tempo eu tive que me adaptar com isso, porque ela era meu braço direito, esquerdo, e eu era o dela também, mas era necessário que ela fosse conquistar o caminho dela, os sonhos dela, e apesar dela amar muito a fotografia, mas ela tinha outros sonhos. E sobre sonhar, eu entendo muito bem que a gente precisa buscar os nossos sonhos e lutar por eles e ser livres para estar, então, conquistando esses sonhos. Mas, assim, esse abalo veio, assim, eu fiquei meio confusa, e foi aí, como você sabe, algumas pessoas que me seguem, eu passei um ano sabático, onde eu precisei, será que é isso que eu quero fazer mesmo na minha vida? Será? Dentre tantas nuances da fotografia, como você mesmo fala, eu viajei para muitos congressos, a gente investia muito pesado e alto nessa questão de aprendizado, e a gente era constante esse processo. Então, tudo que era voltado ao aprendizado de fotografia, eu fui e fiz. Eu não me limitei em nada. E eu experimentei tudo, e também fui muito assim apontada por isso, uma certa época, porque as pessoas não aceitavam, achavam que você tinha que ser fotógrafo de casamento do começo ao fim, e ali, pronto, acabou sua trajetória. Mas eu, essa alma artista, querendo flutuar sobre diversos contextos da arte em si, para mim é uma arte, a fotografia, então eu experimentei de tudo. Não me privei de absolutamente nada. De fotos dentro d'água a fotos na Antártica, eu posso dizer assim, do quente ao frio, no morno, no seco, no molhado, todas as nuances da fotografia, literalmente, eu me emergi dentro e foi, assim, sensacional. De casamentos glamurosos e casamentos não tão glamurosos. Sim. Né? Sim. Fizemos de tudo. Isso aí também é uma característica que eu até ia dizer no começo, porque a gente já começou falando e você disse, eu aprendi muito ensinando a você e você também me ensinou muitas coisas. Essa parte nossa de construir um legado, uma história baseada no que a gente vive de verdade, que é a nossa verdade de sermos generosos e olhar para essa possibilidade de sempre estar aprendendo com os outros. No começo você ter falado isso, eu dou meu curso, mas eu aprendo tem gente que vem aprender comigo e me ensina. Quer dizer, isso aí eu não poderia passar em branco, Soares, e dizer que você sempre foi essa pessoa
que não teve o ego, momento algum, acrescido, e eu acho que isso é uma pauta que a gente deveria discutir, porque na fotografia a gente vê muito isso, as pessoas estão começando, aí se acha, e tem essa competitividade, e a gente via muito isso, meu Deus. Muita estrela, muito estrelismo, acha que o fotógrafo é a cereja do bolo, e isso a gente pôde perceber que hoje mudou, né? E trazer essa generosidade, trazer essa liberdade de poder se mostrar, como você tem falado em outros podcasts, que, né, ensinar, abrir o que você aprendeu para outras pessoas. Quantas vezes eu não vi você, a pessoa ligando, só, eu estou aqui, eu não sei mexer aqui, a câmera é nova, não sei o que, aí você, calma, mostra aí, onde é o botão? Eu mesma, quantas vezes? Não está funcionando, calma, tira a bateria, desconecta, não sei o que, vai dar certo. E você sempre foi essa pessoa generosa e eu não poderia nunca deixar passar em branco uma das suas boas características. Que bom, que bom. Vamos parar de rasgar seda. Vamos lá. Assim, eu falei que você passou por muitas mudanças na fotografia, né? Muitas mudanças de estilo de fotografia e tudo. E assim, como é que essa fase remodelou a sua forma de fotografar? Porque assim, até complementando, porque a fotografia, ela vai muito além do clicar, muito além do apertar o botão. A fotografia, ela traz nossa essência, ela traz o nosso sentimento, né? E aí, a Widia de antigamente, que fazia aqueles casamentos, e aí passou por tantas mudanças, e aí depois foi para o estúdio, enfim, toda essa mudança aí, essa fase, remodelou a sua fotografia de que forma? Nossa, essa pergunta ela é majestosa, porque no começo, quando você coloca assim, no começo, no meio e agora, no começo realmente eu fotografava as pessoas, a essência. Eu sempre dizia assim, eu fotografo coisas também, mas eu prefiro as pessoas. Eu sempre vou preferir fotografar pessoas. Por conta dessa conexão, desses olhares, da história, o que tem por trás, o que fez com que aquele casal chegasse até aquela história ali, aquele dia. Então, eu queria sempre fazer parte daquilo. E quando eu saí desse contexto, vamos dizer assim, do mundinho que eu criei e me protegi. Não, é tudo emoção, tudo. Mas aí veio as mudanças econômicas e aí a gente precisa se adaptar e a gente precisa se reposicionar no mercado. E esse meu reposicionamento me afetou muito no lado emocional, no lado artístico. Eu posso dizer isso aqui sem nenhum medo, que foi onde eu errei, onde eu comecei a modelar outras pessoas que não tinham o mesmo olhar que eu inicialmente me predispus a mostrar para o mundo, que é a parte mais sensível minha, que é a latente, que não tem como eu fugir. Eu tentei já me desfazer desse meu lado, ser mais técnica, e era até uma coisa que você dizia, deixa a parte financeira comigo, porque quando se trata do valor, do dinheiro, de fechar os contratos, você quer dar tudo para todo mundo. Então, essa coisa do artista não saber lidar realmente. E foi aí onde eu comecei a estudar muita coisa sobre estúdio, técnicas, e veio essa coisa de transformar pessoas comuns em falsas celebridades, em falsos artistas, em personagens que não condiz com o que a pessoa vive, não condiz com a história real de cada pessoa. E aquilo ali no começo foi muito agradável, porque eu tenho muita criatividade também com coisas, com criações, com modelagens de roupa, com estrutura de ambientes. E é uma coisa que sempre foi muito expansiva em mim. E ali eu pude também ver que eu tenho potencial, mas que a essência, essa coisa do olhar, da construção, do antes, durante e o depois, apesar de eu ter muitos feedbacks maravilhosos, muitos retornos incríveis de pessoas muito satisfeitas com o resultado do trabalho, eu sentia essa falta da conexão. Quando eu olhava as fotos ali e quando eu conversava com a pessoa lá no estúdio, que passavam horas lá,
E eu dizia assim, nossa, não tem nada a ver o que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou fazendo? E depois tinha que pegar e jogar todo aquele material dentro do Photoshop para ainda remodelar mais ainda, com muita carga de filtros e coisas, porque era isso que a mídia, a internet, o mundo estava inspirando, era isso, essa falsa beleza, essa falsa então deixa eu construção. entender melhor. É como se você não tinha mais a essência e tinha só o comercial. Não tinha mais o sentimento e só a parte comercial que interessava. Exato. Entendi. Exato. Eu queria estar na mídia, eu queria ser falada. Porque a gente aprendeu e isso é uma coisa, um fato. Quem não é visto não é lembrado. E eu procurava sempre, o tempo todo, estar sendo vista. Com aquela modelagem, com aquela construção exaustiva, porque era muito resultado. Tanto financeiro, quanto de retorno nas mídias sociais, 100%. 100%. Mas não lhe satisfazia? Não me satisfazia. Eu me sentia muito vazia. Muito vazia. Entendi. E o que é que você já fez durante esse tempo na fotografia que hoje você não faria mais? Exatamente isso que a gente acabou de falar, desculpa. A gente acabou de falar sobre essa coisa de transformar a pessoa. É isso daí que eu vi, eu precisei desse tempo sabático para me desvencilhar disso aí, de transformar as pessoas em personagens, em personas. Eu acho que isso não dura. Eu acredito que o que dura é realmente uma pessoa que ela se molda a um melhoramento, mas não a uma transformação de uma hora para outra para um momento específico. Entendi. Um momento específico, a filha dela vai nascer, uma gestante, por exemplo, e quando ela nascer, a filha, quando tiver com uns 12 anos, 15 anos, ela vai olhar, mas mãe, quem era essa pessoa aqui que não tem nada a ver com você? Mãe, há uma distância da pessoa que eu vejo hoje como minha mãe dessa pessoa que, tudo bem que a gente, isso aí, é uma construção, mas a própria pessoa vai dizer assim, realmente, eu nunca fui essa pessoa. Eu fui através de um momento, uma moda, algo que estava sendo, vamos dizer assim, imposto pela mídia e é o que a gente vê. A constância de fotos muito parecidas, muito trabalhadas, uma pele perfeita, uma luz totalmente bem colocada, a pessoa bem posicionada para ficar magra, é aquilo que a gente sempre escuta. Então vamos transformar em miúdos, vamos dizer assim. Miúdos. Vamos lá. Essa gestante que você fazia ela totalmente com aquela produção todinha, se fosse hoje, você fosse fotografar, como seria? Eu hoje fotografaria ela dentro da casa dela, dentro da casa dos pais, dos avós, tentaria convencê-la, convencer toda a família a participar desse momento, trazer a história dele e dela para esse momento, fazer com que os laços familiares sejam mais fortalecidos. É porque a fotografia é isso, a fotografia tem que mostrar o momento que está sendo fotografado, congelar aquele momento para o futuro. Exato. E se você congela aquele momento de um modo que não é você não fez nada. Você poderia ser feito aquilo ali a qualquer momento. Qualquer. E não Até hoje, uma inteligência, uma IA, ela consegue fazer. Conseguiria fazer. Realmente. Perde totalmente sentido. E ainda navegando na fotografia, nas coisas que você faz, você teve um período que você abriu para fotografar fotos sensuais femininas. E o que é que te motivou a fazer esse tipo de foto? Eu mesma. Tudo começou comigo mesmo, assim, o olhar para mim. Quando eu consegui me enxergar como uma mulher, apesar de todas as cobranças que ainda existem dentro de mim, eu não vou negar que eu sou eu evoluí tanto com a terapia que hoje eu não me cobro mais, cobro. Eu sempre, quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu estou sempre arrumada, estou sempre com os cuidados estéticos em dias, mas assim, o olhar para mim
depois de tantos anos de cobrança, de tanta cobrança da sociedade, da imposição de pessoas e das próprias mulheres, nossas colegas, a gente acaba cobrando muito uma da outra, mas foi através de mim mesma, assim, de eu querer me fotografar, e eu comecei a fazer fotos minhas mesmo no celular, e me enxergar, e me olhar, e ver que, nossa, eu me lembro que eu fiz as primeiras fotos sensuais com a sua irmã, Eliane. Eu fiz as fotos dela e ela fez as minhas. Eliane também já foi fotógrafa. Sim. E essa família toda já fotografou. Todo mundo artista, meu Deus. Então, a Eliane fez as minhas fotos. E, assim, algumas fotos se perderam ao longo do tempo, mas, assim, eu estava olhando há uns 2 meses atrás uma foto dessa e eu olhei assim, eu disse... Nossa, Lila, olha pra cá, como a gente estava maravilhosa, a gente estava incrível. Só que naquele dia, a gente estava só colocando defeitos na gente, se cobrando, não, a gente não sei o que, estica aqui, puxa ali, ai, faz essa pose, olha, tá dobrando aqui, tem uma gordurinha, não sei o que. Então, hoje, já se passaram em torno de 18 anos desse ensaio. E eu ali naquele dia... Eu estava sensacional, mas naquele dia eu não conseguia enxergar isso, nem eu nem ela. Então, quando a gente olha hoje, a gente está sempre nessa cobrança de olhar as fotos de ontem e dizer, nossa, eu estava maravilhosa ontem, mas hoje, não. Então, eu parei com isso, dessa cobrança exorbitante, e claro que eu não vou negar. É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. E essa questão me trouxe assim, uma abertura para entrar nesse lado que é muito complicado para muitas mulheres. É muito difícil se mostrar sem pudor, sem retoques, sem artifícios. Então, as fotos sensuais que você faz são as fotos sensuais como exatamente a mulher é. Sim. Sem precisar levar no Photoshop e mudar muita coisa. Isso. Sem precisar de muitas artifícios. É ela como ela é no momento. Exatamente. A beleza da mulher como ela está. É um processo. E eu entendo muito isso. Eu já fiz lipo, já fui para esse lado da plástica. Eu sei como isso envolve. Eu já fiz parte de vários grupos onde tinha centenas de mulheres. Então, elas diziam assim, eu só quero fazer depois que eu fizer a minha lipo. Eu só quero depois que eu fizer a minha plástica. Nunca vai estar pronta, né? Porque nunca. Assim, só vou fazer quando eu fizer a lipo. Só vou fazer... Eu fiz a lipo, mas agora é quando eu emagreci 2 quilos. Só vou fazer quando eu pintar o cabelo. Enfim, nunca vai estar preparada. Então... você diria que a hora é agora? A hora é agora. A hora de fazer hoje. É hoje, a hora é agora. É hoje. Então fica a dica aí para as mulheres que querem fazer fotografia sensual, fazer. E vamos lá. Para que a mulher faz a fotografia sensual? Ela fica com essas fotos? Porque assim, eu acho que tem fotos que ela nem cabe fazer uma publicação no Instagram, né? Essas fotos, elas imprimem e presenteia o marido, o namorado, ou guarda para si mesmo? Qual é, além de mostrar a beleza da mulher, levantar a autoestima, qual é a finalidade dessas fotografias? A finalidade dessas fotografias, Soares, é exatamente essa. A mulher entender que se trata dela, do corpo, do momento em que ela está ali. E a gente falou aqui sobre várias transições, vários tempos, épocas e situações. Então, a mulher, ela passa por todos os momentos de transições num casamento, numa separação, na maternidade, na saída dos filhos de casa, na saída até de um relacionamento. Então, quando ela se vê sozinha, e é que ela começa a se enxergar. Ela diz, não, agora eu vou dar o meu up. É para isso. É para esse momento. Se ela está no casamento, se ela está fora de um casamento, hoje, em pleno século XXI, muitos padrões, muitas coisas são quebradas. Então, se a mulher quiser se expor na rede social, ela vai se expor. Se ela não quiser esse tipo de exposição, que a gente está chamando de exposição, mas que para algumas pessoas não é. Para algumas pessoas é um prazer mostrar o seu corpo como ele está, como ele é, de fato, sem regras, sem conceitos de uma sociedade. Sem rótulos, né? Sem rótulos, exatamente. Eu acho que
Ela pode imprimir, ela pode entregar um presente surpresa a um namorado, a um marido, mas eu acho que o principal, ela se presentear, ela se enxergar. Eu Perfeito. acho que ela se conectar com ela, com a essência dela, com o corpo dela, com a vibração dela. Perfeito. Ou vestida ou sem roupa. Perfeito. Você trabalha com fotografia, você trabalhou com fotografia de casamento, trabalhou no trabalho, né, com fotografia de casamento, fotografia de família, gestante, e o que esses registros representam para você? Nossa, são memórias vivas, assim, eu fico até emocionada, mas a fotografia, para mim, é um legado. É um legado de uma história que eu conto várias vezes para mim mesma. Várias vezes durante a semana, durante os anos. Pessoas que casaram, pessoas que a gente viu a cerimônia, o rito. E por mais que eu esteja ali fotografando, trabalhando, eu sempre me emociono. As pessoas dizem assim, nossa, tá chorando. Eu digo, é o mesmo, assim, é a mesma cerimônia, mas assim, cada uma tem um significado diferente. O casamento, o rito do casamento, o que traz aquilo ali, aquela história. Aí vem as conexões, vem o respeito, carinho, a consideração como a gente é tratado pelas famílias. Nossa, não é só aquela coisa, o contratante e o contratado. A gente conseguiu ultrapassar essa barreira e criar laços de amizade, de conexão mesmo com os clientes. Muitos deixaram de ser clientes, muitos mesmo. Sim. Então, assim, eu acho que esse legado desse livro que eu carrego dentro da minha alma, com várias páginas, com várias pessoas reais, pessoas de significado, pessoas que me ensinaram e pessoas que me melhoraram ao longo dos anos, porque a gente melhora naquilo que a gente faz através do trabalho. Então, essas pessoas realmente significaram e significam muito para mim e vão continuar significando, porque são histórias, como a gente fala, reais. Alguns até se separaram e já casaram de novo, mas a gente continua, inclusive, fazendo parte desses novos reencontros com outras pessoas, em outra temática, em outro momento da vida deles. E isso, para mim, é sensacional. Eu carrego esse livro da fotografia dentro de mim, desenhado na minha alma. Eu acho que a gente, com o tempo, a gente acabou formando isso. E quando você falou aí de contrato e de a gente se colocar dentro daquele universo da fotografia, do casamento, se emocionar junto com eles, eu digo que, assim, o fotógrafo de casamento, principalmente, a gente tem uma responsabilidade entre eu e o cliente, existe um contrato entre a gente. Mas só que quando a gente está lá para fotografar, o contrato vale, lógico que vai valer sempre, mas assim, pouco importa se aquela noiva está me pagando ou não, se ela pagou ou não, ou se ela pagou muito ou se ela pagou pouco. Aquela história de, é só uma festinha. E a gente chega lá, é um festão, e ela me pagou menos do que ela gastou com as sandálias. Exato. Mas a gente sempre fotografou e fez o dinheiro ali naquele momento é o que menos importa. Sempre foi com muita excelência. Sempre com muita excelência. A parte financeira, não tem esse negócio desse, não, só vou fotografar até aqui e vou embora e não vou caprichar porque essa noiva pagou. Não. O dinheiro ali, até hoje, eu sou assim e você também é assim, e eu acho que todo mundo deveria ser assim, porque assim, a parte de falar em valores, a parte de negociar é quando a gente está numa mesa negociando. Negociou, fechou, acabou. Quando a gente está no casamento, a gente está no evento, seja lá o que for, a gente tem que fazer e a gente realmente navegar no que está acontecendo ali e até se emocionar e até criar vínculos com as pessoas. Não é isso? E assim, mudando um pouco da fotografia de casamento, fotografia de estúdio, fotografia sexual, além da fotografia, você também escreve muito. E tem uma forte presença na internet, né?
Como é que isso se conecta? Porque, assim, eu sempre falo para os meus alunos de workshop, sempre, quando começa fotografia, eu sempre levo a fotografia junto com a música, que se conectam muito, que tem muito isso. Mas a poesia, essa coisa de escrever, esse romantismo que você tem nas letras, o que é que isso se conecta com o seu trabalho? Então, eu sempre gostei muito dessa narrativa e sempre, desde o começo, eu não sei se você consegue trazer à memória agora, aí tinha um amigo seu, Luiz Carlos, que quando ele ia fazer qualquer tipo de propaganda comercial, ele dizia, pergunta ao Id aí, manda ela criar um roteiro, alguma coisa, não sei se você lembra disso. E eu sempre trouxe essa narrativa, e eu acho que a fotografia, ela me permite criar histórias e contar histórias de pessoas, e antes de conhecer a fotografia eu já escrevia. Então foi só associar, agregar. Eu gosto muito de traduzir esses sentimentos em palavras e gosto de levar as palavras através da fotografia também. E assim, quando a pessoa olha e está ali, quando a gente mesmo entrega um álbum no meio do casamento, sim, eles não precisam falar uma palavra. É só olhar para eles, as expressões que eles demonstram através daquele momento, quando eles são presenteados com aquele álbum ali durante a festa, o casamento, a narrativa toda está ali. A história foi contada ali. Tem 20 fotos. E 20 fotos, diga-se de passagem. Sem nenhuma palavra, só com imagens. E as imagens, elas muitas vezes são mais fortes do que as palavras. E as palavras muitas vezes são mais fortes do que imagens. Então, a junção desses dois polos, eu acho assim que foi singular para a minha vida, está sendo singular para a minha vida. Então, compor histórias através de palavras e compor poemas, esse lado romântico, eu acho que todo mundo tem que experimentar, ter essa pincelada na vida. Escrever um livro, plantar uma árvore e fotografar emoções reais e verdadeiras. Então, quer dizer que as postagens que a gente vê, você na internet, você no Instagram, aqueles poemas que você fala, aquelas coisas, que às vezes chega a confundir as pessoas, de achar assim, ela está falando de quem? Ela está mandando isso para quem? Né? Assim, nós fomos casados por um tempo, nós não somos mais casados, Sim. E às vezes a pessoa me perguntava assim, ela está falando para você isso aí? Ué, isso aqui é uma indireta que ela mandou para vocês? Minha gente, pelo amor de Deus, isso aí é um poema, é um pensamento dela, não tem nada a ver. E se ela falou para... Não foi para mim, não foi... Enfim, aproveite esse espaço e explique isso, por favor. É a vida imitando a arte imitando a vida. Mais uma vez, as pessoas, sempre quando olharem para uma arte, nem todo mundo vai conseguir traduzir e entender, Soares. Vocês, em outro podcast, você falou com outro fotógrafo sobre essa coisa de olhar para um momento específico daquela época, vamos dizer assim, do seu pai. E para aquele momento era uma arte. As pessoas descolorir e colorir outros lugares e o preto e branco prevalecer sobre o colorido. E algumas pessoas não entenderam. Hoje, algumas pessoas também vão olhar e não vão entender, mas foi uma arte para aquele momento. E hoje, essa minha conexão com a internet, muitas pessoas não conseguem associar, porque muitas pessoas me veem apenas como fotógrafa, não me veem como escritora, como poetisa, não entendem esse outro lado. Mas a minha comunicação, ela vai além de câmeras, de lentes, ela vai além de uma caneta, de um papel, de um gravador. Eu acho que a minha arte, a arte que eu trago dentro da minha alma, ela vai trazer esse incômodo, sim, nas pessoas, vai trazer questões e vai trazer dúvidas, porque a arte ela vem para isso mesmo, ela vem para a gente olhar assim e analisar, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que, poxa, será que foi? E quando foi que esse pintor pintou essa imagem? Ele estava pensando em quem?
Muitas pessoas já fizeram essas perguntas. E isso daí, ouvir isso de você agora, para mim, é um respaldo, é um retorno muito incrível e fabuloso. Quer dizer que o que eu estou fazendo está surtindo efeito. Isso é muito bom. Eu não quero provocar ninguém. Ou até sim, no meu íntimo, assim, haja um teor um pouco, às vezes, provocativo. Mas cada característica, cada momento, são traços de coisas que eu vivi e traços de coisas que outras pessoas viveram e me contaram. E que me deram liberdade para eu retratar através de poemas. Quantas vezes eu já encontrei pessoas dizendo assim, escreve um poema para mim, escreve uma música para mim. Ah, fala sobre isso aqui e eu sei que vai ser para mim. Então, eu já fiz muito isso. E vou continuar fazendo até quando Deus assim permitir. Porque Ele assim me fez, poetisa, sonhadora, dramatizadora, emocionada. Então, todas essas áreas da minha vida, hoje, eu trato com muita liberdade. Eu nunca fui oprimida, assim, quando eu falo hoje, assim, de estar livre para demonstrar o que eu vivo, o que eu sinto, não é porque eu estive presa em uma situação, alguém me oprimindo, não, é porque eu mesma me permiti não deixar isso aflorar desde sempre. Eu sempre tive medo da reação das pessoas, do julgamento, então quando isso acabou, talvez algumas pessoas hoje não entendam isso, mas não é indireta nem direta. Eu acho que a maturidade nos traz isso, né? É verdade. Uma vez eu conversei isso com a pessoa, é tão bom quando a gente passa dos 50 que a gente não liga mais para o que o povo fala. Tipo Desi Gonçalves, né? Meio assim, né? Uma vez eu levei um fora de uma pessoa e eu fiquei rindo. E depois fiquei pensando assim, poxa, se isso fosse há 20 anos atrás, eu ia estar... Eu levei fora. Isso. Eu não tô nem aí. Faz parte. Faz parte da maturidade que você tem. Você entende. E quando você fala da sua arte, do que você fala, as pessoas pensam que é com alguém ou é para alguém. Uma vez eu escutei Renato Russo falando, disse, às vezes as pessoas veem uma letra de uma música minha e faz, essa letra tem tudo a ver comigo e com a minha namorada. E eu fiz para meu cachorro. A letra tá falando, eu tô falando para o meu cachorro e a pessoa tá achando que aquela letra ali é a letra da vida dela. Enfim, a arte tem isso de você, do poeta tem isso, né? De mandar e a pessoa interprete como achar que deve interpretar e tudo. Mas assim, você escreve, eu já vi muitos rascunhos seu de papel. Isso, quando que isso vai virar um livro? Se já existe um livro, já são vários, se é um livro, não é? Ou vai ficar só na internet? A vida de terminar na internet? Não vai ficar só na internet. Vai ter impresso, sim. Já terminei o livro. Eu só estou com esse lado exigente, trabalhando muito nessa parte de refinar e acrescentar. Mas eu acho que já está bom. Está na hora de botar para fora esse filho, que realmente foi um parto. E durou já, vai nascer, acho que com 9 meses exatos, esse primeiro livro, que é sobre uma trajetória e uma parte, esse livro um pouco biográfico, é uma trajetória um pouco difícil, mas que foi uma história que fez parte da minha vida e eu acredito que vai ter muita conexão com muitas pessoas e com muitas mulheres também. E os poemas também, eu sempre acho que tem poucos, e sempre quero acrescentar mais um, mas quem é escritor vai me entender. Quem escreve vai entender aqui. E aí eu quero sempre melhorar, eu quero sempre mudar e eu tenho que parar com isso. Agora eu tenho que realmente receber esse puxão de orelha e botar para fora esses filhinhos e mostrar para o mundo não só o potencial na parte de registrar e fotografar emoções, mas de contar histórias e de impactar também os corações das pessoas. Tá faltando o quê? Patrocínio? Patrocínio. Olha aí. Fica a dica aí, quem quiser patrocinar um livro aí de uma escritora, um livro de romance, drama, biografia, o que mais? Por enquanto só. Tem tudo isso aí no pacote, né? Por enquanto só. Bom, gente, eu conversei aqui, bati um papo aqui com a Uídia Soares, a fotógrafa, poeta, escritora,
E quem quiser te encontrar, onde encontra, passa aí para o pessoal as suas O redes sociais, o arroba, os arroba, a sua rede arrobas. social. Então, arroba Uídia Soares, essa é onde você vai encontrar as poesias, a parte mais literária, a parte mais literária, e no Uídia Studio é onde você vai encontrar a parte onde eu conto as histórias através da sua vida, lhe fotografando e me conectando com vocês, com a alma, com o espírito e com suas emoções. A fotografia de casamento, isso aí deu um corte, depois a gente Claro. Que eu esqueci dessa pergunta. A fotografia de casamento, ela pode ser marcada por datas, por períodos. E como é que você vê a fotografia de casamento hoje? Por exemplo, no tempo que eu comecei a fotografar com meu pai, o fotógrafo de casamento, ele se destacava, os que sabiam posicionar melhor as noivas. Era aquelas fotos posadas, aquelas fotos clássicas. O que tinha uma luz mais trabalhada, eram os fotógrafos que se destacavam mais. Houve uma época que era as fotos mais, quem fazia as fotos mais espontâneas, que nós chamávamos de foto jornalística, né? Que foi quando a gente trabalhou muito essa fotografia. Que a gente tinha os dois, a gente fazia o clássico e também fazia a foto jornalística. Hoje, a fotografia de hoje, como você enxerga ela hoje e para onde ela está indo? A fotografia hoje, para onde ela está indo, já houve esse teor de ameaça muito grande e intenso com a tecnologia chegando, a IA, tudo isso, as pessoas dizendo, não vai precisar mais do filme, não vai precisar mais do fotógrafo, porque vai ter tudo. Não, gente, eu acho que não vamos ser encurralados pela tecnologia. Eu acho que a fotografia, hoje ela encontrou um ápice da sua história. Ela encontrou um grau assim de liberdade onde ela pode ser atuada de forma exponencial em todas as áreas, em todos os aspectos. Acabou aquela fórmula, aquele modo como eu aprendi. Deixa a velocidade em 160, abre o ISO para 800 e abertura 5.6. Isso foi há 22 anos atrás. Eu aprendi assim. Depois foi que eu fui remodelando, entendendo. Então, hoje, eu acredito que a fotografia ela tem mais liberdade e ela encontrou graça, ela encontrou cheiro, ela encontrou movimento, ela encontrou uma luz suave, uma luz dura, um contraste mais voltado em determinado momento e cenas. Eu acredito nessa liberdade, Soares. Eu acredito nesse contar de histórias e trazer algo que se identifique com esse momento de hoje. Eu não sei se daqui a 3 anos, eu acho que até muito tempo, vamos dizer daqui a 1 ano, se você voltar e me fizer essa pergunta, eu vou responder de outra forma, porque as coisas estão evoluindo drástica e rapidamente. Isso é bom para algumas coisas e para outras nos assusta, mas assim, em relação à fotografia, eu quero viver esse momento hoje mais suave. Então você não é mais estratégico. Se eu lhe perguntasse, você é uma fotógrafa clássica, uma fotógrafa atemporal, uma fotógrafa moderna, da modinha? Quem é o Uídia fotógrafa? Num casamento. A Uídia fotógrafa é a pessoa que vai se conectar com a tua história, independente se você me contar ou não. Porque eu costumo dizer que eu fui privilegiada com um dom que não vem de mim. Eu agora vou atribuir esse dom e essa característica a Deus de me fazer conectar com pessoas que elas podem estar no maior silêncio ao meu lado, ou elas podem estar contando histórias da vida dela, mas eu vou ter um vínculo ali que eu não sei nem te explicar como é, Soares. Mas eu sei que eu consigo transcender a falta de palavras, a falta de comunicação, até verbal, em determinadas histórias, em contextos, inclusive de casamentos,
E a gente sabe dos nossos trâmites, como é ali no making off, tudo ali, onde a gente começa a conhecer boa parte da família, das nuances, dos anseios e tudo que está ali, naquele momento que está prevendo a cerimônia, né? Então a gente está ali, então ali eu consigo me conectar, como eu falo, através de palavras ou sem palavras nenhuma. Isso para mim é um privilégio. Então eu quero ser essa pessoa que vai contar como é que há uns 15 dias nós estávamos num casamento e não sei quem foi, mas deixou uma lingerie, a parte de cima, um sutiã em cima do abajur. E eu fui lá, estava o abajur, a sandália e o buquê. E eu fotografei aquilo ali, porque aquilo ali é o que estava acontecendo. E eu achei fantástico. Então, eu vou ser essa pessoa que vai captar um detalhe de alguma coisa, mas que também vai querer colher o sentimento, os anseios e todas as emoções que estão atribuídas nesse rito que é maravilhoso. Maravilha. Bom, esse foi mais um episódio do podcast, do Upcast, patrocinado pela Up Fotos e o estúdio do Barney, que nos traz aqui essa estrutura magnífica, que nos acolheu e acreditou no nosso projeto. Espero que semana que vem tenhamos mais outros convidados. E, enfim, estamos aqui junto com a Up Fotos. Barney, hoje foi o Idja. E amanhã, o Idja Soares. O Idja Soares. E amanhã pode ser você que esteja aqui sentado, batendo papo comigo.